Antes de começar, deixa eu te pedir uma coisa bem simples. Se você gosta de histórias que mexem com a sua cabeça, que dão aquele desconforto silencioso quando a luz apaga, segue a Crônicas Noturnas. Aqui a gente não conta só histórias de terror. A gente investiga relatos que talvez nunca devessem ter sido contados. Agora respira fundo, ajusta o fone de ouvido, porque o que você vai ouvir agora é uma história do Reddit publicado por um caçador. Segundo ele, escrever isso foi a única forma de não enlouquecer de vez. Eu sou do norte do Brasil. Cresci ouvindo histórias sobre a floresta, sobre respeitar a mata, pedir licença antes de entrar, nunca zombar do que não se entende. Na época, eu caçava desde moleque. Meu pai me ensinou, o pai dele ensinou a ele. Era algo normal. A floresta sempre foi parte da minha rotina, quase como uma extensão de casa. Talvez por isso eu tenha cometido o erro mais grave da minha vida: entrar nela achando que ela me devia passagem. Era cedo, ainda escuro, quando saí de casa naquele dia. O céu estava fechado, pesado, como se anunciasse chuva, mas o ar estava parado demais. Não pedi licença. Não falei nada, apenas entrei. No começo tudo parecia normal. O chão úmido, o cheiro forte de folhas apodrecendo, insetos cantando em camadas diferentes de som. Caminhei por uma trilha antiga, dessas que a gente aprende a reconhecer mais pelo corpo do que pelos olhos. Eu sabia onde pisar. Sabia onde não pisar. Depois de algumas horas encontrei rastros, frescos. Algo grande tinha passado por ali. Decidi seguir. Foi aí que tudo começou a dar errado. A floresta foi ficando estranha de um jeito difícil de explicar. Não era algo visível de imediato. Era uma sensação, como se eu estivesse sendo observado. Os sons foram diminuindo aos poucos, até que percebi que caminhava num silêncio quase absoluto. Nem inseto nem pássaro. Continuei andando confiante demais para admitir o incômodo. Até que vi uma árvore caída atravessando o caminho, grande, grossa, coberta de musgo. Passei por cima dela e segui. Minutos depois, a mesma árvore. Achei que tinha me confundido. Mudei de direção, caminhei mais rápido. Meu peito começou a apertar, mas eu ainda acreditava que era só desorientação. Então vi a árvore de novo. Dessa vez parei. Olhei em volta. Tudo parecia igual. Árvores com troncos semelhantes, raízes expostas como veias, sombras se repetindo. Foi quando percebi algo que gelou minha espinha. O sol não mudava de posição. O tempo estava errado. Comecei a marcar árvores com a faca. Cortes fundos visíveis. Andei por horas, talvez dias. Quando encontrei um dos cortes, meu estômago afundou. Eu estava andando em círculos. A floresta não me deixava sair. O medo que veio depois não foi imediato. Primeiro foi a negação, depois a irritação, depois o desespero. A comida acabou rápido. A água eu bebia de qualquer lugar que parecia limpa. Dormia pouco, sempre com a sensação de que algo se aproximava quando eu fechava os olhos. À noite eu ouvia passos. Não eram de animal. Eram cadenciados demais, como alguém andando, sem pressa. Em alguns momentos eu ouvia meu nome. No começo ignorei, depois comecei a responder. Minha cabeça foi se quebrando aos poucos. Eu já não sabia dizer se era dia ou noite. Às vezes, caminhava por horas achando que tinha avançado muito, só para dar de cara com o mesmo tronco, a mesma raiz torta, o mesmo pedaço de cipó pendurado como uma corda. Teve um momento que eu vi uma clareira, um espaço aberto, com luz de verdade. Corri, gritei, chorei de alívio. Quando cheguei perto, ela desapareceu. Simples assim, como se nunca tivesse existido. Foi aí que eu entendi. A floresta estava brincando comigo. Comecei a lembrar das histórias antigas. Gente que entrou sem pedir licença. Gente que zombou. Gente que achou que a mata era só cenário. Diziam que a floresta confunde, cansa, testa. Que ela não mata rápido, ela espera. Passei a falar em voz alta. Pedi desculpa. Prometi respeito. Prometi nunca mais caçar. Nada mudava. Com o tempo, meu corpo começou a falhar. As pernas tremiam. Os pés estavam em carne viva. Eu caía, levantava, caía de novo. Em alguns momentos, pensei seriamente em deitar e esperar tudo acabar. Mas o pior não foi a fome. Foi a sensação de não estar sozinho. Eu sentia presença atrás de mim, sempre atrás.
Quando virava, não via nada, mas o arrepio nunca ia embora. Às vezes, sombras se moviam no canto da visão. Outras vezes, eu tinha certeza absoluta de que alguém respirava perto demais do meu ouvido. Uma noite, ouvi uma voz clara, firme, muito próxima. Não era ameaçadora, era calma. Ela disse apenas: "Você entrou sem ser convidado." Eu chorei como nunca chorei na vida. Naquele ponto, eu já não sabia se estava vivo, se estava sonhando ou se tinha enlouquecido de vez. Me ajoelhei no chão, coloquei a testa na terra e fiz algo que deveria ter feito desde o início. Pedi licença. Não como quem pede por educação. Pedi como quem implora. Pedi reconhecendo que aquele lugar não era meu, que eu tinha errado, que eu não tinha direito nenhum ali. Depois disso, o cansaço me venceu. Dormi. Quando acordei, algo estava diferente. O ar parecia mais leve. Os sons tinham voltado. Pássaros, insetos, vida. Andei sem pressa, sem desespero. Alguns minutos depois, vi algo que não via há muito tempo. Uma trilha de verdade. Segui. Logo ouvi vozes humanas. Fui encontrado dias depois, ou semanas. Ninguém soube dizer ao certo. Disseram que eu estava irreconhecível. Magro, sujo, falando pouco, às vezes falando coisas sem sentido. Hoje eu evito a floresta. Não porque eu odeie, mas porque eu respeito. Ela não esquece. Ela não perdoa fácil. E se você acha que essas histórias são só lenda, cuidado. Porque andar em círculos não é o pior que pode acontecer. O pior é a floresta decidir que você pertence a ela e não te deixar voltar nunca mais. Antes de encerrar, eu preciso ser honesto com você. Quando encontrei esse relato, a primeira coisa que me perguntei foi: isso realmente aconteceu? Ou estamos diante de uma mente levada ao limite pelo medo, pela fome e pelo isolamento? A verdade é que eu não tenho uma resposta definitiva. E talvez ninguém tenha. Se olharmos pelo lado racional, sabemos que a floresta pode desorientar qualquer pessoa. A repetição de paisagens, a dificuldade de se orientar sem referências claras, a exaustão física, a desidratação e a privação de sono são suficientes para causar confusão mental, alucinações auditivas e a sensação de estar sendo observado. O cérebro humano, quando pressionado ao extremo, cria padrões, vozes, presenças. Ele tenta sobreviver. Mas existe um detalhe nesse relato que me incomoda. Ele não é único. Histórias quase idênticas surgem em diferentes regiões do norte do Brasil, contadas por pessoas que nunca se conheceram. Gente simples, experiente na mata, que sabe se orientar, que conhece trilhas, rios, estrelas. Pessoas que juram que não estavam perdidas, até a floresta decidir que elas estavam. Sempre os mesmos elementos. Andar em círculos. O tempo que não passa. As trilhas que se repetem. As vozes chamando pelo nome. E, principalmente, o momento em que tudo muda depois do pedido de licença. Coincidência? Talvez. Ou talvez exista algo que a lógica urbana ainda não consegue explicar completamente. Povos tradicionais sempre trataram a floresta como um território vivo, consciente, que exige respeito. Não como um ser maligno, mas como algo que reage à forma como é tratado. Na minha opinião, o mais assustador dessa história não é a possibilidade de algo sobrenatural, é perceber como ainda sabemos pouco sobre os limites da nossa própria mente e sobre os lugares que insistimos em chamar de selvagens, quando na verdade nós é que somos os intrusos. A floresta não precisa caçar ninguém, ela só precisa esperar. E se esse relato for verdadeiro, no sentido mais profundo da palavra, então talvez a lição não seja sobre medo, mas sobre arrogância. Sobre entrar em lugares achando que somos donos, quando somos apenas visitantes temporários. Eu acredito que algo aconteceu, talvez não exatamente como ele descreveu, talvez não da forma que a gente imagina, mas aconteceu o suficiente para quebrá-lo e para fazê-lo nunca mais entrar na mata do mesmo jeito. E isso, por si só, já é assustador. Agora eu deixo a pergunta para você. Você acha que foi só a mente humana no limite? Ou a floresta decidiu ensinar uma lição?